Ontem, o Jornal da Cultura exibiu aqui uma reportagem sobre um aterro clandestino na região metropolitana de São Paulo. Hoje, o aterro foi fechado na parte da tarde. Um terreno em área de proteção ambiental permanente em Cajamar está servindo de aterro de entulhos e materiais infectantes. O local fica próximo ao afluente do rio Juqueri, que passa nos bairros da região, próxima à Via Anhanguera. Além do crime ambiental, trilhos da estrada de ferro tombada pelo patrimônio histórico há 30 anos estão soterrados pelo trabalho de operários e máquinas, sob o comando da Andreossi Terraplanagem. O investimento inicial para a abertura de uma empresa de terraplanagem é no mínimo R$800 mil. Somente um trator básico, com capacidade para nivelar um terreno, custa cerca de R$500 mil. No caso de locação da máquina, o valor mínimo fica próximo aos R$30 mil por 200 horas de uso mensais. De acordo com o documento emitido pela Junta Comercial de São Paulo, a Andreossi Terraplanagem tem registrado capital social de R$20 mil. A empresa Andreossi Terraplanagem tem sede nesta rua no bairro de Pirituba. No local, mora um dos sócios que não quis gravar a entrevista. Ele afirmou que desde o dia 3 de outubro, quando a obra foi embargada pela CETESB, retirou os equipamentos e parou de trabalhar na área. Mas, segundo fontes, a obra só foi interrompida hoje após a exibição da reportagem no Jornal da Cultura. Hoje à tarde, não houve movimentação no local. Blocos de concreto impediam a entrada dos caminhões. O lixo está escondido sob a terra, situação diferente das imagens gravadas nesta semana. Ainda de acordo com os trabalhadores, o sócio Leandro Andreossi mencionou que as operações no aterro serão reiniciadas na próxima segunda-feira. A Prefeitura de Cajamar se contradiz nas informações prestadas sobre o caso. Primeiro, informou que não se responsabiliza por serviços realizados em área particular. 2 horas depois, disse que tomou as providências para o embargo da obra. A CETESB, órgão fiscalizador que embargou a obra e autuou a empresa, informou que técnicos da unidade de Osasco irão vistoriar o local até amanhã. Paulo Vieira, acusado de chefiar o esquema de tráfico de influência no governo federal, é transferido para São Paulo. O ex-diretor da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, foi preso junto com os irmãos Rubens e Marcelo pela Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Paulo Vieira foi transferido do presídio da Papuda, em Brasília, para um batalhão da Polícia Militar em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha, chefiada por ele, comprava pareceres de funcionários públicos para favorecer empresas privadas. A investigação revelou que, a pedido de Paulo, o ex-advogado adjunto da União, José Weber, ajudou o ex-senador Gilberto Miranda a obter autorização para um empreendimento imobiliário na Ilha das Cabras, no litoral de São Paulo. As investigações da Operação Porto Seguro reacendem a polêmica sobre o loteamento político de cargos nas agências reguladoras. Se você não sabe quais as atribuições dessas agências, o Jornal da Cultura explica. As agências reguladoras foram criadas para controlar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas públicas e privadas e estabelecer as regras de cada setor. As 3 primeiras agências reguladoras criadas no país foram a Anatel, para o setor de telecomunicações, a ANEEL, para a energia elétrica, e a ANP, para o setor de petróleo. Atualmente, existem 10 agências reguladoras federais e inúmeras outras criadas por estados e municípios. Além das 3 primeiras, foram criadas a ANS, para planos e seguros de saúde, Anvisa, para medicamentos e vigilância sanitária, ANA, para regular o uso dos recursos hídricos, Ancine, para o cinema nacional, ANTAC, para portos e transporte aquático, ANTT, para os transportes terrestres e ANAC, para aviação civil. As agências devem ter conselhos integrados por profissionais altamente especializados em suas áreas. Porém, uma das críticas ao modelo hoje é que as agências passaram a preencher parte dos cargos com indicações políticas. A Operação Porto Seguro provou o quanto isso é verdade. Ocupando cargos de diretoria na ANAC, a Agência da Aviação, e ANA, Agência das Águas, estavam os irmãos Rubens e Paulo Vieira. Ambos foram colocados ali pela ex-chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, também indiciada por tráfico de influência. A mesma ANA de Paulo Vieira foi chefiada durante 4 anos por José Machado, 2 vezes ex-deputado federal pelo PT.
A Agência Nacional do Petróleo foi dirigida por Haroldo Borges, 5 vezes deputado federal pelo PMDB e pelo PCdoB. A Anvisa, dos Medicamentos e da Saúde Pública, foi dirigida pelo ex-deputado e ex-ministro dos Esportes, Agnello Queiroz, do PCdoB. Os partidos de oposição afirmam que falhas como o apagão que deixou todo o Nordeste sem energia elétrica este mês ocorrem por falta de qualificação profissional nas agências. Olha, dá até um desânimo ver essa matéria, né? Porque você vê assim, Agora, por outro lado, você vê que a Polícia Federal está trabalhando, está funcionando. Sim. Isso é um estímulo que você fala, puxa, tem uma polícia que funciona. Pois é, mas eu acho que seria importante lembrar uma coisa a respeito dessas agências reguladoras. O modelo é um modelo bastante problemático. Na verdade, um modelo que nunca funcionou direito. Porque no início, você tinha uma série de profissionais que, na verdade, não eram nada mais, nada menos do que pessoas que vinham, inclusive, das empresas que deveriam ser avaliadas, entendeu? Por exemplo, na ANAC, você tinha gente que era da TAM, da Gol, ou seja, eram pessoas que tinham vínculos... plano de saúde. Sim, que vai para lá. Exatamente. Então, você tinha vínculos bastante incestuosos entre a agência reguladora e as empresas que deveriam ser reguladas, né? Agora, o que você tem? Quer dizer, além disso, tem uma questão de que há pessoas que vão comandando essas agências que não têm a qualificação técnica necessária. Só que, vejam, há um problema no modelo, né? O modelo nunca funcionou direito. Certo? Porque onde você vai pegar as pessoas de qualificação técnica? Você vai pegar nas empresas, que deveriam ser as empresas reguladas. Certo? Quer dizer, seria muito importante que o Estado conseguisse ter um corpo de funcionários dele, do Estado. E se ele não certo? Tem, deveriam fechar todas elas. Porque não perde completamente o sentido. Quer dizer, enquanto o Estado não tiver a condição de criar um corpo de regulação mesmo, de pessoas que trabalham para o Estado e que vão ficar lá, que elas não saem de um governo a outro, mas elas são funcionários de carreira do Estado, certo? Que tem de uma maneira ou de outra uma capacidade que você tem de assegurar que elas não vai ser aquela coisa, bem, amanhã o sujeito trabalha no Banco Central, no dia seguinte, depois ele sai, vai para o banco, que o Banco Central regulava. Entendeu? Quer dizer, sem quarentena, isso, nada, isso, né? Isso. Agora, mas se ela tem informações quentes da Rosemary... Eu não sei, enquanto eu ouvi a matéria, eu fiquei pensando o que mais é preciso para que as pessoas comecem a se preocupar com a instituição PT, mais do que tem se preocupado, porque não é possível que precise mais, né? Nós precisamos de mais fatos para provar que essas pessoas aparelharam o Estado do crime, é o crime desorganizado, né? O que a gente está vendo, que eu sei, que é sabido, que está publicado no jornal, no Diário Oficial, é o fato de que a dona Rosemary, ela não foi exonerada, como a presidente Dilma diz e a imprensa revela. Ela foi exonerada, segundo publicado no Diário Oficial, a pedido dela, funcionária. Então, é como se eu, ao invés de ser demitida, eu peço demissão e a empresa me demite. E o que muda isso na vida profissional dela? Moralmente muda muitíssimo. Quer dizer, diante dessa conduta, é exoneração absoluta e imediata. Isso não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi, ela pediu para ser exonerada diante do que está acontecendo, então eu prefiro sair do meu cargo para poder me defender com autonomia e privacidade. É uma atitude honrosa. Claro. Né? E, por outro lado, esse cargo era tão falso, era tão imoral, que ele foi extinto. Então, veja, ele não tinha importância nenhuma para o Brasil. Que, diante disso, a funcionária se exonera e a presidente extingue o cargo. O que mais é preciso? O presidente Lula que deveria explicar por quê É isso que eu quero saber, o que mais é preciso para que essa pessoa venha a público dizer o que fez conosco e o que continua fazendo. Porque, com certeza, a ideia, a vontade da presidente Dilma era demitir imediatamente. E talvez esse tenha sido o passo que ela deu. Mas, na hora da formalização, nós vimos a entrada de outros interesses e esses outros interesses resultaram na publicação no Diário Oficial de alguém que foi exonerada a seu pedido. Falta uma explicação. Falta uma explicação. Não é possível, né? Essas pessoas estavam ali recebendo salário, começando pela Rosemary. 23 viagens na companhia do presidente. E que custo isso tem para o erário, para nós, para todo mundo? É uma imoralidade
patológica, né? Incrustada, e para retirar isso é pior. Bom, a gente vê as agências. E se nós fôssemos falar das agências do Correio, então, para ver o que esse partido fez com os Correios, que era uma marca, nós tínhamos certeza. Manda por SEDEX, manda por carta. É um crime desorganizado. Claro, mesmo, aquela coisa totalmente do pessoal que vai se lambuzando, né? Não sabe. Claro, porque como eles vão se comendo pelas entranhas também. Como é que isso apareceu agora? Porque talvez alguém não recebeu o que tinha que ter recebido, foi lá, bateu na porta da Polícia Federal e ela investigou. Então, o mercado, esse mercado da mentira, né, da corrupção, do crime, é um mercado que se expande dia a dia. Então, a gente corre risco. Corre risco, porque aí eles vendem laudos mentirosos, pareceres, laudos técnicos. Você não confia mais, né? E aí o procurador-geral diz, bom, mas eu não sabia que era fraudulento. Então, que segurança a gente tem das pessoas que estão no poder hoje, falando em o nosso advogado-geral da União, que por coincidência também é Luiz Inácio, que o braço direito dele também está envolvido, falou que está magoado. Ele está magoado, ele era o homem candidato ou a chefe de gabinete, né, da Casa Civil, chefe da Casa Civil, ou ao Supremo Tribunal Federal. Então, acho que a gente tem que acordar, né? Eu acho que é importante aproveitar essa discussão para discutir, de fato, esse modelo de regulação, porque é um modelo que existe no Brasil inteiro, em todos os lugares, é o mesmo tipo de modelo, seja a nível estadual, seja a nível federal, o modelo de agentes reguladores, tem o mesmo tipo de problema, certo? Quer dizer, acho que não é uma questão das pessoas que estão lá envolvidas, existe um modelo que não funciona. Também, né, sim, Vladimir? Mas no sentido de que você acha que se você trocar as pessoas, você vai parar com o processo? Não, você pode, assim, eu acho que o que a gente está dizendo aqui é que são pessoas que são criminosas. Não, eu não nego isso, né? Não Seria a última pessoa a negar isso. Se você coloca pessoas lá que não são criminosas, mas que estão nesse modelo que segundo você, não funciona, que faz sentido o que você diz, mas elas não são criminosas, sim, mas veja, não vai funcionar. Não é isso. O modelo nunca funcionou, ele nunca funcionou. Então, o modelo é uma coisa, o modelo com criminosos acho que tem um outro peso. Nunca houve um momento em que você não teve problemas com agências reguladoras, desde que elas foram inventadas. Não é a primeira vez que isso acontece. Ou seja, quer dizer, o que eu insisto é no seguinte fato: se você tivesse um corpo estável de funcionários... De tecnocratas, ele quer dizer. Isso. Aí sim você poderia ter mais segurança. Desse jeito entra governo, sai governo, eles estão você lá. Você tem as mesmas pessoas. O Jornal da Cultura faz, inclusive, um raio-x desses diretores, dessas pessoas que estão à frente dessas agências, para saber se existe alguma relação com a formação deles e com a necessidade dessas agências. E você deu uma boa ideia, e também investigar de onde elas vêm. Mas o poder dessas agências que o Congresso Nacional, o Senado não aprova a indicação e mesmo assim elas são colocadas no cargo. Quer dizer, nós não temos poder nenhum, porque o nosso poder é por meio do Legislativo. Então, se nós falamos e nós somos ouvidos... né? Eu fiquei até pensando, quando você falou sobre segurança, o Vladimir falou assim, a sociedade tem que discutir o modelo de segurança. Eu falei, puxa, mas como é que seria essa discussão, né? Que acesso você tem? Bom... o Supremo Tribunal Federal volta a ter 10 ministros. Aprovado em outubro, Teori Zavascki tomou posse hoje. Para o seu lugar na bancada. Conduzido pelo ministro Celso de Mello, decano do tribunal, Teori Zavascki prestou juramento como ministro do Supremo e assinou o termo de posse. Zavascki já afirmou que não vai interferir no julgamento do mensalão, que se aproxima do fim, mas vai participar da análise de recursos dos condenados no processo. A dosimetria do mensalão foi encerrada ontem. Dos 37 indiciados no escândalo de corrupção, 25 foram condenados e 12 absolvidos. O novo ministro opinou sobre a conduta de um juiz. A diferença entre a atividade do juiz e a atividade do legislador é que o juiz atua sobre situações concretas. É muito importante na formação das decisões de um juiz ouvir mais do que falar. Catarinense de 64 anos, Teori Zavascki é mestre e doutor em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Indicado para a vaga por Dilma Rousseff, Zavascki foi aprovado no Senado por 57 votos a 4. Ele assume a vaga deixada por César Peluso. Falta agora a presidente indicar um nome para a vaga deixada pelo ministro Aires Brito, que se aposentou na semana passada ao completar 70 anos. A Argentina realiza o maior julgamento de crimes cometidos durante a ditadura militar envolvendo pilotos dos voos da morte. Quase 70 ex-oficiais vão estar no banco dos réus. O ex-oficial da Marinha, Alfredo Astiz, conhecido como Anjo Loiro da Morte, foi o primeiro a chegar ao Tribunal Federal de Buenos Aires.
Logo atrás dele chegaram o ex-militar Ricardo Cavallo e o ex-piloto Julio Alberto Poch. No total, 68 ex-militares vão responder por crimes de sequestro, tortura e assassinato cometidos durante a chamada Guerra Suja. Pela primeira vez, 8 pilotos dos voos da morte, que jogavam corpos no Rio Prata e no Oceano Atlântico, também serão julgados. Desde 2003, depois da revogação das leis de anistia na Argentina, vários líderes do regime foram condenados à prisão. Entre eles, os ditadores Jorge Videla e Reinaldo Mignone. No ano passado, Alfredo Astiz recebeu prisão perpétua por crimes na ditadura. O atual processo envolve 800 acusações, 900 testemunhas e pode demorar 2 anos. É considerado o maior desde 2003, além de ser o segundo julgamento por violações de direitos humanos cometidos na ESMA, Escola Mecânica da Marinha, onde existia uma detenção clandestina. Cerca de 30 mil opositores desapareceram durante a ditadura argentina. Por que é importante, tanto tempo depois, fazer esse acerto, enfim, do jeito que a gente tem visto na Argentina, aqui mesmo no Brasil? Tá, só antes eu acho importante que as pessoas entendam, afinal de contas, o que foram exatamente esses voos da morte. Né? Quer dizer, o Estado sequestrava, sequestrava pessoas, sejam eles membros da luta armada ou simplesmente opositores, depois de torturados. Essas pessoas, elas eram postas num avião de carga do Exército, elas eram amarradas e elas eram jogadas no mar. Né? E elas eram, assim, você sumia com os corpos, todas elas vivas. Só que o detalhe, só que isso aconteceu no Exército Brasileiro. Né? Quer dizer, o Brasil também fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa, inclusive, na Guerrilha do Araguaia. Ele jogava as pessoas de cima do helicóptero dentro do rio. Entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de coisa é importante para nós também, para que para que a gente possa lembrar o grau de brutalidade e o grau de barbárie, certo, que as ditaduras implementaram nesses países. Então, os argentinos eles estão insistindo a todo momento que é fundamental para o Estado de Direito, certo, que todas as violações dos direitos humanos produzidas pelo Estado sejam julgadas em qualquer momento, porque são crimes contra a humanidade, eles não prescrevem nunca. Então, eles lembram para a gente que nós ainda temos uma dívida em relação a esses crimes contra a humanidade. A seguir, no Egito, o governo fecha ruas, constrói muros, mas não consegue controlar a violência. Veja também a exploração do pré-sal compromete o saneamento básico no litoral de São Paulo.